Abra sua Bíblia, Palavra do Senhor, Salmo 92, 12. Quantos estavam aqui semana passada? Levante a mão para mim. Vem. Salmo 92, 12. O justo florescerá como a palmeira. Florescerá como a palmeira. Ele crescerá como o cedro do Líbano. Agora vamos lá para o Salmo 104, versículo 16. As árvores do Senhor estão cheias de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou. Última referência agora. Vamos lá, Ezequiel 17, 22 ao 24. Se você não está conseguindo acompanhar porque eu estou indo rápido, tem a letra aqui. Mas vamos lá. Deu tempo de abrir? Assim diz o Senhor: eu também tomarei do galho mais alto do alto cedro e o estabelecerei. Eu vou cortar do topo dos seus ramos um tenro e o plantarei sobre um monte alto e eminente. No monte da altura de Israel o plantarei e gerará ramos e dará fruto e será um cedro formoso e debaixo dele habitarão todas as aves de toda a asa, na sombra dos seus ramos habitarão. Todas as aves. Vamos lá, 24. E todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubei a árvore alta, exaltei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz a árvore seca florescer. Eu, o Senhor, disse, eu o fiz. Vamos orar? Vamos falar? Continuar falando com Jesus? Pai, nós estamos aqui, ó Deus, mais uma noite para receber do Senhor. Viemos te dar nosso louvor, a nossa adoração, mas isso não é nada comparado àquilo que o Senhor pode fazer por nós nessa noite. Como foi ministrado na semana passada, nós queremos ser adoradores. Não queremos ser pessoas que somente ficam louvando, falando coisas bonitas com as nossas bocas, mas na hora de agir, na hora de adorar em atitude, nós não conseguimos. E é um desafio muito grande. Por isso nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar, nos auxiliar, nos direcionar nessa noite onde a tua palavra agora será ministrada. Então vai, ó Deus, rompendo todo bloqueio que se levanta nas mentes, nas nossas mentes, toda angústia, tudo, ó Pai, que vem para tentar tirar a nossa atenção. Sabemos que é um momento precioso, por isso nós pedimos, ó Pai, que os teus anjos estejam acampados aqui ao nosso redor, Senhor, nos guardando, ó Deus, e que o teu sangue esteja sobre as nossas vidas, esteja sobre as nossas casas, nos umbrais das nossas portas, ó Deus, guardando os nossos, ó Pai, e que o Senhor, ó Deus, tenha cada vez mais liberdade entre nós. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, eterno. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Bom, eu como curiosa, vocês já sabem, eu comecei a pesquisar sobre essa árvore, cedro do Líbano. Minha mãe, ela é perfumista há 25 anos. Ela estuda óleos essenciais, fórmulas, faz assim um trabalho de excelência, sabe, também com perfumaria. E eu cresci assim, até onde eu me lembro, sabe, a minha juventude, cercada por esses aromas, cercada por óleos, era tanta coisa, aqueles tubos de ensaio, sabe? Ela ficava ali manipulando as coisas, fazendo. E como que é gostoso, né? Óleo essencial,
perfume, são coisas que me levam lá para a minha juventude, para esse tempo. E o cedro do Líbano, eu sei que uma vez foi usado em mim. Ela pegou, eu estava com um machucado, eu estava com uma ferida, eu me lembro que era mais ou menos aqui assim, e ela colocou uma gotinha, bateu, colocou com uma pomadinha, e aquilo fechou. E aquele cheiro bem característico ficou marcado na minha mente, porque perfume marca, né? A gente tem memória olfativa, então aquilo ficou marcado. E aí, sempre lendo o cedro do Líbano, sempre vendo, né, essa palavra, que florescerão, que vão pegar os ramos, vão fazer fortes, como o cedro do Líbano. E aí, eu falei assim, gente, eu vou pesquisar que árvore é essa que é tão citada. Que a gente não vê, né, a rosa do Líbano, a gente vê a rosa de Saron, a gente vê várias outras menções, a figueira, né, a videira. Mas assim, como o cedro do Líbano, eu ainda não vi. Acho que por isso que chamou muita a minha atenção. E vamos lá, o cedro do Líbano, ele é plantado e ele demora. Ele demora muito para crescer, tem que ter muita paciência para poder entender o processo dessa planta, dessa árvore. Então, nos primeiros 2 anos, preste atenção, você vai lá, planta o cedro do Líbano, aí você vai ter que esperar. Durante os 2 primeiros, de 2 a 3 anos, ele cresce somente 20 centímetros. 20 centímetros. De 2 a 3 anos. É pouco, né? Pois é, isso se as condições do solo estiverem assim, maravilhosas, entendeu? Então, à medida que o tempo vai passando, esses 3 anos, que a gente não vê o crescimento dele para fora, ele começa a crescer para dentro. Ele vai gerando raízes fortes. E aí, olha só, vem para a segunda fase, depois dos 3 anos até 20 anos. Então, olha só, depois desse período que ela apareceu 15 centímetros, aí ela começa a crescer mais 30 por ano. Ela continua estreitinha, tá? Só que ela vai desenvolvendo a raiz de forma muito grossa e depois que ela vai engrossar. E aí ela já começa, né, a soltar esse aroma, esse perfume que eu falei com vocês, que é o óleo essencial do cedro do Líbano, que tanto chamou a minha atenção. E nessa fase, o significado bíblico é que é uma árvore promissora, como Israel nos tempos de fidelidade, guarda essa palavra, inicial. Como os tempos de fidelidade. Fase de maturação, aí é com 20 a 50 anos. Demora, né? Começa a se alargar, formando patamares horizontais. São o que esses horizontais? É a nossa linha aqui. É o que a gente está vivendo, o nosso dia a dia. E aí as raízes, elas estão numa expansão lateral profunda, o que gera e garante estabilidade mesmo em terrenos íngremes. Vou ler de novo. Extensão lateral profunda, o que garante estabilidade, isso é importante, mesmo em terrenos íngremes. Bom, passou a fase adulta, agora de 50 a 200 anos. Vamos lá. Nessa fase pode chegar a 30 metros. Bom, como que ela começa a ficar? Ela já está com tronco grosso, com a copa larga e achatada, com os ramos horizontais em andares. A madeira já está super resistente
e ela consegue sobreviver, inclusive a pragas, a tempestades muito grandes. Aí ela começa a fornecer abrigo para as aves de pequenas espécies e ajuda também na retenção da água no solo. Olha isso. Então vamos lá imaginar o cedro, as raízes profundas em solos, que são solos íngremes, não sei, com rochas, mas na hora que chove, o que ela faz? Ela retém a água. E aquele ambiente é um ambiente que é uma terra boa. Continua. Que é o estágio descrito no Salmo 92:12, que nós vamos crescer como cedro do Líbano. Vamos lá. De 200 a 1000 anos. Altura máxima, 35 a 40 metros. Tronco com até 2,5 metros de diâmetro. Longevidade. Alguns exemplares no Líbano têm mais de 1000 anos. Extremamente forte. Bom, lá no Líbano, inclusive, essas árvores, elas são protegidas por lei. Vamos lá. Pode vir tempestade. Pode vir um guindaste. Pode vir o que for. É quase impossível, não vou falar impossível, mas é quase impossível arrancar um cedro do Líbano. Impossível. Aquele crescimento lento, ele pode gerar uma certa ansiedade nas pessoas. Eu lembro que eu plantei uma semente de uma árvore e todo dia eu ia lá para ver se ela estava crescendo. E ela nunca cresceu, não sei o que aconteceu, plantei errado. Mas, enfim, eu ficava naquela expectativa. Eu vou lá porque falaram que tinha que fazer algumas coisas, né? Tinha que escrever um livro, plantar uma árvore, o que mais? É o quê? Ter um filho? A única que eu não fiz direito ainda é plantar uma árvore. Mas dá tempo, né? Dá tempo. Então, você vê esse processo desse crescimento lento, é muito complicado. É muito complicado, é o que eu falo, é o dia a dia, o trabalho, o estudo, aquela coisa toda. Não, mas sempre a mesma coisa, o ambiente não muda. Nossa Senhora, eu estou cansado, as coisas não estão acontecendo. Mas as coisas estão acontecendo, foi o que a gente ministrou semana passada. Não está tendo um crescimento exponencial para cima, mas embaixo está tomando conta de absolutamente tudo em volta. E quando cresce, ela não pode ser arrancada. É isso que o Senhor está falando conosco hoje. Que nós temos que ser firmes, resistentes. Nós temos que ter raízes profundas nele. A nossa madeira, ela tem que exalar perfume. Porque essa madeira, ela é perfumada, ela era usada para confeccionar os tronos, inclusive do rei Salomão. Foi a madeira que foi usada na construção do templo, inclusive na tenda. Era uma árvore onde era considerado poder, autoridade. Todas as vezes que um exército do tempo bíblico ganhava do outro, eles iam lá e cortavam lá os cedros, a madeira, e levavam para a cidade deles, como uma representatividade de poder, de vitória. Então o Senhor, o que Ele está falando aqui nesses versículos? Sejam fortes, corajosos, sejam fiéis a mim. Vocês terão chuva, vocês terão água em abundância. Vocês crescerão para os lados e para cima. Vocês crescerão no nosso mundo aqui natural e no mundo espiritual. Tenham o quê? Fé. Tenham o quê? Fidelidade. Não tente fazer a coisa do seu jeito. Não pula processo. Onde a gente põe o dedo, Deus tira a mão. Deixa Deus continuar no controle, te conduzindo, fazendo com que você siga o curso certo da sua vida, em todas as estações, em todos os momentos.
não pula fase, não pula etapa. As coisas não têm que acontecer do nosso jeito, na nossa hora, na nossa maneira. Por isso que existe o tempo de Deus, que está fora do nosso tempo. Um dia para Deus são como 1000 anos para Deus são como 10 anos, 10 dias, 10 segundos. Então a gente, dentro dessa visão do Cronos nossa limitada, a gente tende sim a não ter paciência, a não criar raízes profundas. A gente quer crescer para cima, igual o bambu. Qualquer tempestade, balança, 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 às vezes não cai. Mas tem hora que chega um vento que derruba e cai. Aí a casa caiu de vez. De vez. É até uma expressão usada aí fora para muita coisa, né? A casa caiu. Então, é no tempo de Deus. Não tenta dar um jeitinho nas coisas. Não tenta pular etapas. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de misericórdia, mas Ele também é justiça. Vamos lá. Abraão tinha uma promessa, e essa promessa era para o seu filho Isaque. Ele sai e leva o seu sobrinho. Já começou errado. Independente de ser sobrinho ou não, tem coisas que o Senhor te leva para fazer, tem lugares que Ele quer te levar, que não é para você levar pessoas estranhas. Existem estações, eu vi um vídeo, postei um vídeo sobre isso da Raquel. Existem estações que não é para você levar quem não compartilha do sonho e do propósito. Ele levou. Ló prosperou baseado na prosperidade de Abraão. E ali a terra, o pasto começou a ficar pequeno, porque o gado foi se multiplicando, multiplicando, multiplicando. E na Bíblia diz que os pastores de Ló e de Abraão, eles começaram a entrar em conflito. Eles começaram a brigar, o clima ficou insuportável. Mas nossa, os dois prosperaram, os dois estavam crescendo, não dava para fazer um arranjo, um acordo. Não dava, sabe por quê? Porque aquelas terras eram promessas de Deus para Isaque. Era de Isaque, não era de Ló. Por que os pastores estavam brigando? Porque os pastores de Ló, eles iam arredando o espaço deles, territorial, e eles iam invadindo aquele espaço que era de Isaque. E o sobrinho permitindo. Por isso que chegou numa briga, no momento onde teve que ter separação. Então Ló e Abraão, eles chegam no alto de uma montanha, de uma colina, e aí Ló, ele escolhe para onde ele quer ir. Era para Abraão ter tido essa liberdade, mas não, ele deixou. E Ló escolheu o que aos olhos dele era o melhor. Ele escolheu uma terra que produzia, uma terra que era, conhecida, famosa naquele tempo. Então ele vai para a região de Sodoma e Gomorra. O que tinha no outro lado para Abraão? Deserto. Pedra. E Abraão foi para aquele lado. Inclusive tinha tanta pedra que Isaque, filho de Abraão, ele cavava vários poços naquele lugar árido. E eles tentavam tampar, até que chegou uma vez que ele plantou e não conseguiram mais, não abriu os poços, não conseguiram mais entulhar esses poços. Mas isso fica para outro dia. Então ele escolheu o que foi melhor para ele. Foi lá para a região de Sodoma e Gomorra. Eu e minha mente no... Ele vai para aquela região e ali era um lugar de extrema prostituição, de extremo pecado, um lugar onde eles não tratavam bem os visitantes, onde eles cometiam atrocidades sexuais, humanas. Era um lugar que Deus já não conseguia mais olhar. Era um lugar que trazia muito de sabor para Deus.
E foi exatamente o lugar que Ló escolheu, que ele achou que ele ia prosperar, que ali ele ia vencer, que ali ele ia acontecer. Ele foi diretamente para um lugar infernal. Diante dessa jornada, ele teve sinais. Ele foi pego. Teve uma guerra, um exército, ele foi pego. Abraão foi lá, mandou 30 homens para poder salvá-lo. Mas mesmo assim, a gente vê na Bíblia Ló em Sodoma e Gomorra. Chegou uma hora que os anjos do Senhor foram até Abraão e falaram: olha, a gente vai acabar com essa cidade. E Abraão começou a conversar com eles e falou: mas se tiver 200, se tiver... Gente, estou falando assim, tá? Conjecturando. Se tiver 300, se tiver 1000, se tiver 5. Abraão intercedeu por Ló. Ló foi infiel. Ló foi uma pessoa que não teve nenhum senso de responsabilidade, nenhum amor para com o tio, não teve nenhuma consideração. Mas olha como que o amor verdadeiro, ele é puro, né? O amor de Ló, o amor de Abraão para com Ló era um amor puro, genuíno. A gente não perde por fazer o bem, por amar, por recuar quando é preciso. Tem horas que vai parecer que é injusto mesmo, e não vou dizer que não é, mas todas as vezes que a gente recua quando vai evitar uma confusão, uma briga, o Senhor, Ele nos direciona e Ele faz a justiça. Ele comete, Ele faz aquilo que nós precisamos. Ele resolve aquele problema para nós. Ele cuida. Então, Abraão, além dele estar debaixo dessa promessa, teve aí a oportunidade de virar as costas para o seu sobrinho. E ele falou: não, Senhor, salva a vida dele. Eu vou retribuir com amor. Intercedeu por ele. Imagina você intercedendo pela pessoa que te defraudou, pela pessoa que te traiu, pela pessoa que te enganou. Esse foi Abraão. Os anjos vão lá, pegam pegam Ló, suas 2 filhas e sua esposa, falam: não olha para trás, ninguém, não olha para trás, passado é só para lembrança, esquece, continua seguindo a sua vida, guarde só as boas memórias, aquilo que te traz esperança, o resto joga fora, não se apegue ao passado, viva o hoje, e confie que o Senhor está cuidando do amanhã, ok? E foi isso que ele falou: não olhem para trás. Vocês não precisam ver o que vai acontecer. Não é problema de vocês. Vocês estão salvos. Vai embora. Mulher de Ló vai e olha para trás e vira uma estátua de sal. Aí chega naquele ponto, né, onde as pessoas pensam que realmente nós somos loucos. E a Bíblia também. Essas questões geográficas, espirituais, elas são muito questionadas por ateus, por pessoas nas universidades. Eu mesmo já fui questionada várias vezes sobre esse assunto. Como que uma pessoa, como que uma mulher vira uma estátua de sal só porque olhou para trás? Alguém sabe o que tem no fundo do oceano? Sabe? Eu não sei. Alguém sabe o que tem no centro da terra? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que existem coisas que são inexplicáveis. Mas não é porque elas são inexplicáveis que elas não aconteceram. Naquela região de Sodoma e Gomorra é onde está hoje o Mar Morto. E é uma região que não produz mais nada. Eu estava vendo um documentário. O tipo de destruição que aconteceu naquele lugar é a mesma partícula do enxofre.
aquela terra ali, ela tem partículas de enxofre. Naquela região ali. Já bastava isso, aliás, não precisava nada para a gente poder crer. Mas às vezes a gente crê em tanta bobagem. Ah, você crê em reencarnação? Ah, não sei, pode ser, né? Ah, você crê nos astros, no zodíaco? Já falei com vocês aqui, né? O que é o horóscopo? Ah, eu acredito, porque hoje eu acordei, eu li, falou que eu ia estar assim, eu ia estar assado, eu estou. Presta atenção, existem sentimentos que eles são universais. O que são sentimentos universais? Guarda isso no seu coração. Dor, saudade, frio, emoções. Todo mundo sente isso na vida. Todo mundo. Então existem palavras, existem coisas que vão ser escritas e ditas justamente para pegar o seu emocional. Aí você vai, um dia eu estou no horóscopo, um dia eu não sei onde, outro dia eu estou na Bíblia. Isso não são raízes profundas. Deus falou que Ele iria vomitar um morno. Ou você é quente, ou você é frio. Tem que fazer essa decisão, porque senão você está sendo um hipócrita com você também. Então é isso que é ter raiz forte, profunda. Então a gente não sabe o que tem no oceano. Eu já escutei várias coisas. Alguém sabe o que tem no Triângulo das Bermudas? Eu ainda não sei. Você sabe, Marcão? Eu ainda não sei. Vários navios, vários aviões já caíram naquela região. Ela está até fora da rota, porque existe algo ali que puxa aquele avião, que afunda aquele navio. Você sabe o que é? Alguém que sabe? Não sabe. Mas não quer dizer que não acontece, que não aconteceu. Então assim são as coisas espirituais. Ela virou estátua de sal? Ela virou estátua de sal. Por quê? Porque está escrito na palavra. E os fragmentos demonstram isso. O lugar demonstra isso. Por que teria enxofre? Teria ali um mar morto, não teria nenhuma plantação e não tinha uma estátua de sal. Consegue entender? Se tem tudo ali que Deus falou. Caiu, choveu, fogo, enxofre. Se está lá contando 70%, os 30% eles são usados para poder tirar a sua fé, tirar a sua argumentação. Você fica meio mole assim, não sei, tem umas coisas inexplicáveis na Bíblia. Não. Raízes profundas, conhecimento da Bíblia, da palavra do Senhor. Não adianta, eu estava vendo hoje a declaração do menino, não sei se ele é coreano, japonês, foi considerado o homem mais inteligente do mundo. Saiu, né, que um tempo atrás que ele acredita em Jesus, mas saiu hoje que a sabedoria, a inteligência que ele tem foi lendo a Bíblia, foi através de Deus. Quem viu isso? Você viu, Jéssica? Foi lendo a palavra de Deus. Não existe segredo. Eu já falei isso aqui com vocês. Vão ter não sei quantas chaves, quantos não sei o que para vitória. Está aqui, ó. Olha aqui. Está aqui. Está aqui, Tiago Nigro, um ex-ateu, não vamos entrar no mérito da vida dele. Ele se converteu lendo Provérbios. Ele lidava com dinheiro, ele lida com dinheiro, com altas quantias. Ele começou a ler Provérbios. E ele ficou assustado. Declarações dele, com tanta sabedoria. O que ele estudou a vida inteira sobre finanças, ações, bolsa, dinheiro, rentabilidade. Ele viu isso em Provérbios de uma forma tão profunda, tão intensa, que hoje ele é um convertido. E nós, que temos essa oportunidade, que estamos num ambiente cristão, não lemos a Bíblia. Não lemos a Bíblia. Não tem como ter raiz forte sem ter uma vida de leitura bíblica e de oração.
Já falei, hoje tem café com tudo, né? Pode ser suco, pode ser o que for. Estudem a Bíblia. Pode ser na hora do almoço, pode ser no jantar. É o Senhor falando comigo, com você. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a palavra, o Senhor, Ele fala com a gente. Ele desata caminhos, Ele quebra grilhões, Ele nos indica. Aí aquela mulher vira estátua de sal. Eles vão, as filhas e Ló vão para uma colina. Pensaram que o mundo tinha acabado. Pensaram. Ah, mas por que você fez uma bobagem dessa? Ah, porque eu pensei que. Não pense, gente. Na dúvida, para. Pede ao Senhor um sinal. Pede ao Senhor para poder te direcionar. Na dúvida, não vá. Espera Deus fazer, não fica nessa ansiedade louca, nessa angústia, não. Elas não esperaram, acharam que o mundo tinha acabado, só tinha os 3 na face da terra, e ali elas cometem uma atitude assim, vergonhosa, absurda, mas que para elas seria sobrevivência. Elas deixam o pai, né, embriagam o pai. Uma mantém relação com ele, engravida, depois a outra mantém relação e engravida. Olha a confusão. Desses 2 filhos dessas 2 mulheres, saíram 2 povos, os amonitas e os moabitas, que lutaram contra o povo de Israel, quase que o Velho Testamento todinho. Olha as consequências de uma infidelidade de Ló, de uma traição, de um egoísmo, e no final ele ficou sem o quê? Ele ficou sem nada. A gente não vê mais Ló sendo citado na Bíblia. A gente sabe porque tem essas histórias para contar, mas depois a gente nem escuta mais falar. Porque foi um homem que quis viver conforme os seus desejos, conforme os seus conselhos, conforme a sua sabedoria. Em Tiago diz, Tiago 13, que a sabedoria do homem, ela nos torna como bestas, animais. Pensamos que somos tão racionais, mas nos tornamos como animais com a sabedoria humana. Por isso que a gente pede a sabedoria de Deus. É por isso que você fala: Senhor, me leva para um propósito de jejum. Senhor, me leva a ter sede de estudar a Tua palavra. Senhor, eu preciso orar, eu preciso ajoelhar. Senhor, eu preciso de intimidade. E faz. Faz. Não fica postergando, não fica, faz. Para que as escolhas que você faça sejam escolhas direcionadas pelo trono da graça. Não pelo que você vê, pelo que você sente, pelo que você acha. Você não precisa ter uma vida de deslealdade. Você não precisa ter uma vida onde você engana as pessoas, onde você mente. Nasceram aqueles povos. Daqueles povos, aí a gente vê o contrário. Nasceu Ruth, uma moabita. Então ela era parente distante de Ló e das suas 2 filhas. Olha como é que contextos similares, mas atitudes completamente diferentes. Ruth foi fiel a Noemi. Ela aprendeu a amar o Deus de Noemi. Ela aprendeu a amar o Deus de Noemi, porque Noemi era uma adoradora. Foi aquilo que a gente falou semana passada. Ela agia de uma forma que nós víamos a presença do Pai nela. Aqui não fala que ela era sacerdotisa, que ela era rainha, que ela era... Não. Aqui fala que Ruth falou com ela: o teu Deus é o meu Deus. Então Ruth absorveu aquilo que aquela mulher tinha de melhor. Eu quero estar com ela. Eu vou seguir com ela. Ruth estava livre, viúva, estava liberada para seguir a vida dela.
que ela pensou? Não, eu vou ser fiel a Noemi. Noemi está voltando sozinha. Não sei o que vai acontecer com ela. Eu vi quem é o Deus de Israel. Eu vou junto. Eu vou para um lugar longe da minha terra. Eu vou para um lugar onde eu não conheço ninguém, mas eu vou ser fiel a Noemi, ao Deus dela. Não vou deixá-la nesse momento de dor, de luta. Eu vou perder contato com os meus familiares, eu vou perder minhas amigas, eu vou perder um monte de coisa. Mas eu vou, porque o que eu vejo em Noemi é maior do que tudo que eu tenho. Ela foi racional, gente. Ela foi inteligente. Ela soube ler aquilo que Noemi tinha de importante, de precioso. Eu imagino Noemi orando, Noemi celebrando as festas bíblicas. E ela absorvendo isso, aquele amor, aquelas atitudes de bondade, de fidelidade. Ruth foi fiel. Ao contrário de Ló, que foi infiel. Ló foi infiel por nada. E no fim não ficou com nada. Ruth largou tudo. E foi para o nada. Por quê? Porque ela quis ser fiel à sogra que cuidou dela e ao Deus de Israel. Ela não tinha nenhuma promessa. Ela não tinha nada ali para garantir o futuro dela, mas eu creio no Deus de Israel. Eu não sei como que vai ser o meu amanhã, eu estou estudando, eu estou na faculdade e eu vou parar porque eu não tenho fé, eu não consigo. Olha para o Deus de Israel. Pede estratégia para o Deus de Israel. Ele vai abrir portas, ele vai gerar sabedoria, ele vai te dar estratégia para você continuar. Para você realizar os seus sonhos, os seus projetos. Eu já falei que 1000 vezes, todos os nossos projetos que estão alinhados com o Senhor, Ele realiza. É sonho. Agora não adianta imaginar um monte de coisa, querer um monte de coisa, não está alinhado com o Senhor, porque é ilusão. Então você pode escolher. Fala, eu tenho aqui 2 exemplos. Eu tenho Ló, que foi infiel, e eu tenho Ruth, que foi fiel. Ela vai para Belém, ela volta para Belém. Ela vai, Noemi volta para Belém. Noemi era de Belém. E lá, elas precisam trabalhar para sobreviver. Olha o que Ruth fez. Ela foi para um lugar, ela deixou os seus e foi para um lugar de instabilidade, mas era onde tinha Deus. Era onde estava o Senhor. E ali, ela prosperou de uma forma, depois você lê, quem não conhece, ela se casou com Boaz. Boaz é uma representatividade de Jesus, pegando a sua noiva gentia, redimindo ela e casando com ela. Em tudo a gente vê vários casamentos na Bíblia. E esses casamentos, eles sempre apontam para a vinda de Jesus, para a volta do Cordeiro. Boaz foi esse resgatador. Foi esse que veio e tirou ela daquele lugar de viuvez, tirou ela daquele lugar de fome, tirou ela daquele lugar de pobreza, de escassez, e deu para ela um nome, um sobrenome. Eu profetizo Boaz nas nossas vidas, em nome de Jesus. Fala do Senhor, eu quero um resgatador, quero uma pessoa que invista no meu negócio. Senhor, levanta, Pai, um Boaz, uma pessoa, Deus, que vai ter um encontro sincero comigo. Isso é a escolha de uma pessoa que tem fidelidade. Isso são resultados de pessoas que escolheram. Uma escolheu por Deus, outra escolheu pelas coisas do mundo. E ficou sem nada. Ruth é uma das 5 únicas mulheres citadas na Bíblia, na genealogia de Jesus. Ela foi avó do rei Davi. Uma moabita, presta atenção nisso, ela se torna parte do povo judeu. Uma mulher
que realmente não tinha condições de entrar na linhagem, porque ela era gentia. Mas não, Boaz se apaixonou por ela. Boaz viu graciosidade nela. É a mesma coisa com a gente não tem perspectiva às vezes de muitas coisas, mas Deus, Ele é o nosso marido. Deus está olhando para nós, Deus está querendo encontrar com a noiva, mas Ele quer encontrar com uma noiva com vestes limpas, uma noiva adornada, uma noiva que reflete o brilho, a glória do Senhor e que está à espera do seu amado. Imagina você está no casamento, a noiva não está esperando o noivo. Imagina você está no casamento, a noiva está extremamente mal vestida, ao invés de estar com aquele vestido branco maravilhoso, ela está com trapos. Gente, as nossas atitudes, elas muitas vezes elas representam isso. Desprezo com o Pai, irreverência, descaso com as coisas celestiais, falta de ética, faltar com a sua palavra, ser uma pessoa que não tem honra, uma pessoa que não cumpre com as suas promessas. As nossas atitudes, elas refletem a presença do Pai nas nossas vidas. Em tudo que você for fiel ao Senhor, Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar, Ele vai te levar por veredas tranquilas. Agora, não adianta barganhar. Não tem como brincar com possibilidades, brincar com o futuro, porque foi o que eu falei. Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz, mas é um Deus de justiça. Por que tinha tantas guerras no Velho Testamento? Por que Deus permitiu? Por que tantas pessoas matavam umas às outras? E o próprio povo de Israel, eles seguiam comandos de Deus para poder matar reis, matar crianças. Porque Deus entra na guerra para resgatar o seu povo. Deus entra na guerra para resgatar o que é dele. Nós somos dele, você é dele, nós somos a promessa do Senhor, nós somos a noiva que Ele vem buscar. Não dá para a gente viver de qualquer jeito, não dá para a gente viver de promessas vazias, de coisas que são ligadas à sabedoria humana. A gente precisa de uma revelação a cada dia novo do Espírito Santo. O óleo não pode ficar parado, o óleo parado, ele não jorra, ele endurece, ele perde o seu cheiro, ele perde o seu sabor. É vaso novo na mão do olheiro, e o Espírito Santo sendo derramado, o Espírito Santo jorrando a sabedoria do alto, derramando sobre as nossas vidas. Você vê Daniel, uma vida de integridade, uma vida de pureza na presença do Senhor, viveu até uma longa idade, não se contaminou. Os seus amigos tiveram o livramento na fornalha, ele teve o livramento na cova dos leões. O Senhor revelou para ele coisas profundas acerca do fim do mundo que estão acontecendo. Olha a vida de pessoas que foram fiéis ao Senhor. Olha aí Moisés, ele abriu mão de tudo, ele fugiu, mas teve um encontro verdadeiro e profundo com Deus. Ele volta para poder tirar o povo de Israel e liderar aquele povo. Foram 120 anos. 120 anos a vida de Moisés. E os seus 80 anos todos dedicados ao Senhor. Josué, fidelidade. Ele teve fidelidade a quem? Teve fidelidade a Moisés. Tenha fidelidade com quem está com você. Não adianta ter fidelidade com o de fora e não ter fidelidade com quem está com você. Não adianta. Não, eu vou ser fiel ao meu irmão. Tá, mas você é casado. Você tem que ser fiel à sua esposa. Se ela diz não para um negócio, escute ela. Andem em acordo. Não sei se você está falando com alguém, mas andem em acordo. Fidelidade. Você riu aqui, né? O que o povo está rindo aqui, gente? Foi combinado? Foi combinado, então. É isso aí. Não adianta.
Não adianta eu honrar mais o de fora do que honrar quem está em casa. Foi o que eu falei com vocês. Se eu não cuido da Aissa, se eu não me dedico a ela, se ela não é, depois de Deus, o amor da minha vida, eu vou estar aqui mentindo, eu vou estar aqui falando palavras mentirosas e não vou estar adorando de fato com as minhas atitudes. Quem não estava aqui semana passada, só fazer um paralelo rapidinho, nós falamos a diferença de uma pessoa que louva e uma pessoa que adora. Louvar é falar coisas bonitas, expressar: eu te amo, eu te adoro, tu és bondoso, tu és bendito. A gente pode elogiar pessoas, a gente pode elogiar coisas, adorar, enfim, mas louvar é diferente. Louvar é se submeter, louvar é se derramar, é se entregar, é uma atitude de vida, é saber que nós não temos nada, mas o Senhor nos deu tudo, é a graça dele, e por isso nós vivemos mediante a vontade dele, o querer dele, não o nosso querer. É muito bonito mesmo ter orações, né, que mexem com a gente. Eu mesmo amo ouvir algumas orações, gosto de escrever orações, mas se não for uma vida de entrega, de adoração, de fidelidade, de raiz profunda, não adianta. Não adianta. O Senhor está nos chamando para um caminho de fidelidade hoje. Eu não tenho mais o que nem explanar. Ló foi infiel, Ruth foi fiel. Resultados: um que estuda não tinha nada, uma não tinha nada, e Deus deu tudo. Deus deu tudo. Por isso que Deus fala, né? Olha, não precisa se preocupar com o que vocês vão vestir, com o que vão comer, né? Eu cuido da relva do campo, olha aí a relva, os pássaros. Se a gente for ficar só no nosso racional, a gente vai perder muito milagre. A gente vai perder muitas bênçãos. É no sobrenatural. É no sobrenatural. Escuta sua mulher, escuta seu marido, empreendam juntos, trabalhem juntos, que seja uma aliança de fidelidade, mas de amor, de entrega, de cumplicidade na presença do Senhor. Não tem como dar errado. Não tem como. Um estudante que é fiel ao Senhor fala: olha, as minhas raízes estão profundas em Deus. Pode falar o que quiser, que eu não vou perder a minha fé. Eu não vou me deixar abalar. Podem vir me questionar. Eu sei responder. Milagre não tem explicação. Milagre tem nome. O nome do milagre é Jesus. Em tudo. Pode aplaudir o Senhor. Em tudo que você for fazer, seja fiel a Deus e aquilo que Ele tem derramado sobre a sua vida. Setembro, daqui a pouco está chegando. Desafio. Eu vou ler 2, 3 capítulos da Bíblia ao dia. É o meu desafio. Eu vou ler. Eu não vou deixar. Estou falando para você que não lê, tá? Eu não vou deixar mais o tempo passar. Eu não vou ficar 40, 50 minutos apiando, escutando conselho, fazendo isso, aquilo, e não vou me aprofundar naquilo que Deus tem para me dizer. Deixa eu falar aqui. Tem coisas que vocês podem até querer escutar de um pregador, de um preletor, mas vocês não vão escutar, porque tem coisas que o Senhor quer falar somente com vocês. Somente. Guarda isso. Você pode ir escutar o melhor sermão da face da terra. Você pode ir na maior igreja. Você pode pagar fortunas para poder ouvir isso, aquilo. Mas existem coisas que o Senhor vai falar só com você aqui na palavra. Só. Quem é curioso, eu sou curiosíssima para essas coisas, vai se atentar ao que o Senhor está falando e vai ler. Vai ler. Vai ver o que Deus está falando. Deus quer falar diretamente com vocês. Guarda isso. Vocês vão querer ouvir coisas que vocês não vão ouvir em lugar nenhum, porque Deus, Ele quer falar com vocês.
A gente não perde por ser fiel. A gente não perde por amar. A gente não perde por não mentir. Mentir é uma coisa tão séria, gente. Na Bíblia diz que quando nós mentimos para Deus, nós nos tornamos como filhos do diabo. E parece uma coisa pequena, não é pequena. São atitudes que vai fazendo com que as nossas raízes não cresçam. A gente vai ficando pesado, a gente vai se contaminando. E não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem o fruto do Espírito. Amor, mansidão, domínio próprio, paz, fidelidade. Está lá em Gálatas 19, se eu não me engano. 5:19. Ainda bem que tem gente com ironia aqui. Eu quero até conferir aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. São 9. São 9, tá? Não são frutos distintos. Eu vou comer hoje da paciência. Hoje eu quero comer da alegria. Hoje eu quero comer da fidelidade. Não só é fruto se tiver tudo. Essas 9 coisas. Já ensinei isso aqui para você. Não são os frutos do Espírito. É o fruto do Espírito. Nós damos muitos frutos. Nós vamos e estamos frutificando. Agora, os frutos do Espírito, isso não existe. É o fruto. Você pode ler todas as versões que você vai ver o fruto, porque ele é um. Então, o fruto, ele tem que ter tudo isso. Olha, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Lei é para bandido. Lei é para quem está à margem. Nós não, nós somos na graça. Estamos acima, estamos num outro ambiente, num outro território. Não há lei para aqueles que estão na graça, para aqueles que estão manifestando o fruto do Espírito. Somos nova criatura. Temos um outro pensamento, uma outra atitude, um outro caminhar. O povo de Israel foi infiel ao Senhor várias vezes, corrompendo a aliança inicial. Foi o que a gente leu em Ezequiel. O Senhor fala que Ele quer que nós sejamos como o cedro do Líbano. Ele fala isso aqui claramente. E ele fala, olha, no monte da altura de Israel o plantarei, e gerará ramos. Foi Deus que plantou vocês, não foi a Daniela, não. E dará fruto, e será como um cedro formoso, e debaixo dele habitarão todas as aves de toda a asa, na sombra dos seus ramos habitarão. E todas as árvores do campo, todas as pessoas saberão que eu, Senhor, eu derrubei a árvore alta, que era altiva, a que tinha crescido demais, mas não tinha raízes profundas. E exaltei a árvore baixa, aquela de 10, 15 centímetros. Sequei a árvore verde e fiz a árvore seca florescer. Eu, o Senhor, o fiz. Vou ler. As árvores do Senhor estão cheias de seiva. Os cedros do Líbano que Ele plantou. Gente, eu amo a palavra de Deus. Onde as aves fazem os seus ninhos, quanto a cegonha e os pinheiros são a sua casa. Olha Deus falando do cedro do Líbano e querendo que sejamos como Ele. Nos chamando para aprender com Ele.
Ezequiel, eu li um salmo que eu não li, acho que foi Salmo 104:16. Não, eu acabei de ler, agora é um 92:12. O justo, tá? Não é o imundo, não. É o justo. Florescerá como a palmeira, e ele crescerá como o cedro no Líbano. Fique de pé. Vou continuar lendo. Enquanto eu vou lendo, você começa a falar: Senhor, eu quero ter raízes profundas. Vamos lá. Salmo 92:12. O justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cedro no Líbano. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Eles gerarão frutos na velhice, serão gordos e prósperos, para mostrarem que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e não há injustiça nele. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Começa a falar com o Senhor: Senhor, eu quero ter raízes profundas. Senhor, eu não quero ser uma pessoa que vai levada de vento em vento, de pensamento em pensamento, que um dia está feliz, no outro está deprimido, num dia está com esperança, no outro dia está com derrota, está com fracasso. Não, eu quero olhar para o Senhor e saber que eu estou crescendo, que eu vou florescer no tempo certo, que a cada estação tem uma forma de Deus trabalhar, de Deus nos conduzir, de Deus fazer. Não adianta calmaria no barco sem Jesus. Eu prefiro tudo agitado e com Jesus no barco, porque a gente tem propósito, a gente tem testemunho, a gente tem presença, a gente tem cuidado, a gente tem abrigo. E eu queria que, de olhos fechados, vocês deixassem o Espírito Santo 3 minutos ministrar no coração de vocês. Ora ao Senhor, fala com Ele: Senhor, eu quero ser como o cedro do Líbano na Tua presença. Te seguir, Jesus. Não vou viver mais para mim, eu vou viver para Ti. A mensagem mais bela que ouvi foi a mensagem de Cristo se entregando por mim. Fiel a Ti, Jesus, serei até o fim. Não me envergonharei de dizer que Tu és meu Rei. Eu vou levar a minha cruz e Te seguir, Jesus. Não vou viver Mais para mim, mais para mim. eu vou viver para Vou Ti. viver pra Ti. A mensagem mais bela que ouvi foi a mensagem de Cristo se
entregamos